que a Kaid faz fone de ouvido excelente e isso não é mistério. E a gente trouxe mais um fone da Kaid aqui para o canal. Dessa vez é o Kaid KD789, que ele é um fone de ouvido com um design bem peculiar. Ele parece uma cópia daqueles AirPods da Apple. E é isso que a gente vai ver. Vamos analisar cada detalhe desse fone aqui depois da vinheta. E para a gente não perder o costume, vamos abrir. E logo que cara a gente vê um manual do usuário totalmente em português. Nós também temos o fone de ouvido. E também na parte de trás nós já vemos que tem um cabo de carregamento, tá? Esse cabo aqui ele é do tipo Lightning, então ele literalmente é uma cópia da Apple, o AirPods Max, tá? Então vamos analisar esse fone de ouvido, tá? E ele tem um design bem interessante. Apesar de ele ser uma cópia do AirPods Pro da Apple, a gente vê que ele tem uma qualidade de construção bem bacana. Diferente daquelas cópias de baixo custo, tá? Então, para quem gosta daquele design da Apple, eu acho que vai ser o melhor fone que existe, tá? Então, vamos fazer o seguinte. A gente vai fazer o teste e depois a gente fala um pouco da estrutura desse fone, tá? Então, eu vou conectar ele aqui no Bluetooth e a gente vai fazer aqueles testes que a gente já vê aqui no canal. O primeiro deles é uma equalização bem normal, que não tem de muito nem para o grave, nem para agudo, nem para os médios, tá? Ele vai ser um mix entre todas eles. Então, para quem gosta de músicas mais graves, a gente também vai fazer esse teste, que eu sei que é bastante gente, tá? Então, vou conectar ele aqui no meu celular e nós vamos testar esse fone de ouvido. Fala galera, rapidão, tá? Eu sei que eu tô atrapalhando o vídeo, mas eu decidi fazer uma coisa diferente. Esse fone de ouvido aqui eu vou sortear, tá? Para os inscritos do canal que comentarem eu quero, tá? O sorteio vai ser mais ou menos um mês e meio. Eu vou colocar as regras todas aqui na descrição, tá? E só precisa de duas coisas. Primeiro, comentar eu quero nos comentários. E segundo, se inscrever no canal, tá? Quem cumprir esses dois requisitos vai estar participando do sorteio que vai rolar em janeiro, tá bom? Então, muito obrigado e valeu! Então já conectei ela aqui no meu dispositivo e foi bem fácil, tá? Então vou dar play nessa primeira música bem equalizada, que vai ser a mesma que vocês vão estar ouvindo. Bem interessante, tá? Esse fone traz uma qualidade de som bem bacana e não só isso. Uma coisa que eu percebi é que ele é bem leve com relação aos fones laterais e ele também se encaixa muito bem. E para quem tem aquela preferência e que não gosta daqueles fones de borrachinha, esse aqui nesse caso ele não tem. Então isso é uma coisa bem bacana. Uma outra coisa que eu percebi dele é que ele se encaixa muito bem. Então você pode balançar, você pode fazer exercícios, correr, que provavelmente ele não vai cair. Claro, isso depende também do desenho da sua orelha, tá? Mas isso eu acho que não vai ser problema para ninguém. Então vou botar a segunda música mais focada em uma equalização grave com mais balanços e eu já volto aqui para falar para vocês como é que foi, tá? Enquanto isso, vocês vão ficar ouvindo a mesma música.
Uma coisa que eu já pude perceber é que a equalização dele é muito flat, tá? Então ele não vai prender muito nem para os graves, nem para os agudos, ele vai ser e não vai ter uns médios muito presentes, tá? Ele vai ter uma equalização bem linear, onde você vai ter uma fidelidade de música um pouco maior do que dos outros fones que a gente ouve aqui. A maioria das empresas que estão fazendo fone de ouvido, eles estão optando por trazer uma assinatura focada mais no grave das músicas, mas não é esse caso, tá? Ele é bem flat, mas também ele consegue chegar a vários níveis de música que ele traz uma qualidade bem bacana, sendo flat, tá? Agora, uma outra coisa que a gente tem que falar também é sobre a altura dele. Novamente, os fones Acaid, eles costumam ser bem altos, tá? Então, para quem gosta de música alta, isso também pode ser um ponto bem bacana. Bom, e fazendo um resumo desse fone aqui, a gente pode encontrar algumas coisas. Eu não falei muito sobre a construção dele. Como eu falei, ele é o clone do AirPods da Apple. E a gente falando de construção, a gente pode ver que o material é muito bem feito, tá? Ele não parece ser aquele plástico bem barato que a gente vê naqueles fones, por exemplo, o i12 ou a cópia do AirPods da Apple, tá? Então, isso é uma coisa bem bacana. Além disso, o fone de ouvido, ele não possui aquelas borrachinhas. Então, para quem gosta, isso é bem bacana, tá? Que ele não vai ficar caindo muito do ouvido ou não vai ficar prendendo muito bem. Além disso, esse fone ele possui um pequeno problema, pelo menos ao meu ver. Ele tem a entrada de carregamento Lightning. Então, por exemplo, para mim, que usa Android quase que a vida toda, ter um cabo da Apple, para mim, é uma desvantagem. Toda vez que for carregar e não achar o fone, você vai ter que revirar a sua casa até achar o cabo para carregar. Então, para mim, isso é uma desvantagem. Eu prefiro os padrões do tipo C. E até porque os novos iPhones já estão vindo com tipo C. Então, essa entrada Lightning, provavelmente, ela vai morrer em 1 ou 2 anos. Agora, a gente falando de alguns specs desse fone aqui, a gente já pode perceber que ele tem um spec bem acima da média de mercado, principalmente com relação a esse preço. Primeiro que ele já conta com Bluetooth 5.3. A versão, para quem não sabe, a versão 5.3 é a última versão do Bluetooth em mercado. E além disso, ela possui uma qualidade de som superior, visto que a taxa de transferência do celular para o fone de ouvido é muito maior, e também ele possui um consumo bem menor, podendo também ter um alcance maior, ou seja, você pode fazer algum exercício, alguma coisa, deixando o celular um pouquinho ali no canto e mesmo assim ele não vai perder o sinal, chegando até mais ou menos 16 metros de distância entre o celular e o fone de ouvido. Além disso, a bateria dele é excelente. Ele consegue chegar, somados o case e os 2 fones de ouvido, nas 28 horas de música longe das tomadas. Então isso é uma coisa bem bacana e que a Acaid faz muito bem. E também ele tem um tamanho reduzido, se a gente comparar, por exemplo, com algumas outras cópias do AirPods da Apple que a gente vê por aí. Então a gente pode facilmente colocar no bolso, ele não vai ficar com um volume tão grande fazendo aquela curva, tá? Então é isso, galera. Esse fone ele é excelente, ele é focado em custo-benefício, mas mesmo assim ele consegue chegar nos padrões de mercado de alguns fones que a gente acha por 300, 400 reais. Então, podem comprar o fone Acaid 789 sem medo, tá? Os links de compra estão aqui na descrição, então você pode comprar tanto na Amazon quanto na Shopee. E aqui a gente garante que os preços são os mais baratos, tá? Comprando através do link. Então é isso, galera. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Se inscreva no canal, clique em gostei, até porque só 2% das pessoas que estão assistindo nosso canal estão se inscrevendo, tá? Então eu vou agradecer muito se você se inscrever e você curtir esse vídeo, que vai estar ajudando bastante o nosso projeto. Valeu e até o próximo vídeo.